pasto apícola, bamburral e suas características gerais. Bom dia, meus amigos, eu sou Marcelo Queiroz Amorim e estamos aqui de volta para falar um pouco sobre essa planta que é simplesmente fantástica e que faz parte do nosso pasto apícola. E hoje a gente vai falar um pouco das características gerais dessa planta e da importância dessa planta para nossas abelhas, para a nossa produção de mel. Bom, mas antes de eu dar continuidade ao vídeo, e porque eu sei que você gosta de compartilhar conteúdo, gosta sempre de aprender um pouco mais, eu vou pedir que você se inscreva no canal, curta o vídeo. Isso é muito importante para a gente continuar passando essa mensagem. Bom, né, gente? E sobre o bamburral. O bamburral ela é uma planta que ocorre em muitas regiões, sendo aí, dirias, até a principal planta que compõe as floradas e que vai resultar em produção de mel. O nome científico dessa planta é Iptis umbrosa. Ela pertence à família das Lamiaceae, também conhecida como moleque duro e Maria preta. Se na sua região esta planta tem um nome diferente, um nome popular diferente, coloca aí nos comentários, porque é muito interessante a gente trocar esse tipo de informação para conhecer mais um pouco sobre as plantas que compõem o pasto apícola. Olha só, né? Uma característica dessa planta é que ela é muito usada como uma planta ornamental. E eu confesso que eu não colocaria essa planta no meu jardim, porque essa planta é uma planta que tem um cheiro muito forte, muito característico. Se você encosta nela, está marcado. Mas do ponto de vista apícola, é uma planta fantástica, porque enquanto tiver chuva, ela está florindo, e se tiver flor, as abelhas vão estar frequentando e vão estar produzindo mel. O bamburral, ela é uma planta arbustiva, no caso um arbusto, perene, tem assim uma composição estrutural ereta, que apresenta as folhas elípticas, ovadas ou condiformes, flores roxas em espigas e um pequeno fruto capsular. Então é uma planta que você identifica facilmente no campo e que você pode usufruir bastante dela do que diz respeito à produção de mel, do que diz respeito à parte apícola para suas abelhas frequentarem. Outra coisa bem interessante é que esta planta, ela, à medida que o inverno vai continuando, ela vai soltar ramificações, e esses ramos eles são até um pouco lenhosos a partir do momento que ela alcança uma determinada altura, um determinado desenvolvimento, podendo chegar aí até 2 metros de altura e muita flor, que é a vantagem do bamburral. Já as folhas do bamburral são simples e medem até 1 centímetro de comprimento, como vocês podem observar aqui. São ásperas na parte de cima e apresentam uma coloração verde vivo, porém na parte de baixo é verde esbranquiçada. E o mais interessante sobre as folhas, como eu tinha falado um pouco anteriormente, é esse cheiro característico do bamburral, é inconfundível. A partir do momento que você entra em contato com essa planta, você jamais vai esquecer, porque essa é uma planta que tem um cheiro bem específico, bem característico. E o mais interessante, gente, e é um dos motivos pelo qual eu estou falando dessa planta, é que esta planta ela é uma planta medicinal, ou seja, o nosso mel, como nós sabemos, é medicinal porque as plantas têm essas características de terem determinados nutrientes, substâncias, compostos que são considerados medicinais. E é por isso que eu gosto muito de falar de plantas aqui no canal, porque às vezes o apicultor ignora completamente seu pasto apícola, as suas plantas, e acaba que não conhece o potencial que o seu mel tem, que as abelhas têm.
Antes de eu dar continuidade a esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo, você continue se informando a respeito de pasto apícola, a respeito das propriedades medicinais das plantas, a respeito de criação e manejo racional de abelhas apis e também abelhas nativas. Bom, então voltando aqui ao assunto, né, que é o fato do bambu house ser também uma planta repelente e que pode ser utilizada aí para afastar muitos insetos da nossa casa, dos nossos animais, a partir do momento que a gente faz um uso correto dessa planta nesse sentido. Pois bem, né? Eu acredito que você deva conhecer essa planta, mas se você não conhece essa planta, saiba que uma das coisas que é inconfundível nela é o cheiro, né? É bem característico esse cheiro forte, e só o fato de você encostar nela, você vai carregar esse cheiro por boa parte do dia. E uma coisa bem interessante, né, que quando a gente está andando em áreas aonde tem muito essa planta, isso com certeza já aconteceu com você, também acontece comigo sempre que eu estou andando dentro de áreas que tem muito bambu house, como por exemplo, né, na gravação desse vídeo, aonde a gente está o tempo todo encostando nas plantas, ela vai soltando uma espécie de resina, né, que gruda na sua roupa, que gruda na sua pele, e mesmo lavando, se for uma lavagem leve, ela não vai soltar, e você vai continuar com esse cheiro bem característico do bambu house. E com certeza os insetos, de um modo geral, não gostam desse cheiro, a não ser as abelhas, claro, até porque elas frequentam a flor. E isso é uma característica, né, bem importante, bem marcante, porque a gente pode fazer uso dela, principalmente para repelir determinados insetos. E o bambu house, né, como eu já falei, por ter essa característica, esse cheiro bem marcante, é uma planta que pode ser utilizado nesse sentido. Outra coisa bem importante sobre o bambu house é que em determinadas áreas onde ele ocorre, e que eu acabei nem falando dele, até porque começa a ficar cansativo, né? São tantas as propriedades, e que, né, chega um ponto que a gente tem que parar e ir para outro assunto, porque é muita coisa para falar a respeito do bambu house. E nesse sentido, de outras características que essa planta tem, e que a partir do momento que a gente começa a pesquisar um pouco mais sobre ela, acaba descobrindo, é que ela é uma planta que tem a capacidade de inibir o crescimento de outras plantas. É por isso que em áreas que ocorre o bambu house, dificilmente você vai ver outro tipo de planta. É só o bambu house. Nos altos, aonde essa planta ocorre dentro da nossa propriedade e nas áreas dos vizinhos, principalmente se não tiver animal dentro, e principalmente se não tiver árvores de grande porte, ela domina mesmo e não deixa outras plantas nascerem. E acaba que você só vai ver ela, porque além dela ser uma planta repelente, ela é uma planta alelopática, ou seja, é uma planta que tem a capacidade de inibir a germinação, inibir o desenvolvimento de outras plantas. Então, gente, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês a respeito do bambu house, para vocês verem, né, o quanto essa planta é fantástica e que justifica o fato das abelhas gostarem tanto dela, porque é uma planta que tem inúmeras características, inúmeras propriedades medicinais. Pasto apícola, bambu house
bamburral e suas propriedades anti-reumáticas. Antes de eu dar continuidade ao vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal. E sabe por que você tem que fazer isso? Porque eu sei que você gosta de aprender sempre algo novo, de compartilhar conhecimento. Então vai lá, se inscreve no canal, não se esquece de curtir o vídeo, dizer se gostou ou não gostou. E vamos lá, né? E primeiro, por que eu estou falando dessas características, dessas propriedades medicinais dessas plantas que compõem o nosso pasto apícola? Como vocês bem sabem, o mel ele é considerado medicinal em todo o mundo, e isso se deve a algumas características que as plantas que compõem o nosso pasto apícola têm, e o bamburral é uma delas. E vocês vão ver que é uma planta simplesmente fantástica, e a partir do momento que as abelhas frequentam e coletam o néctar dessas plantas, alguma característica dessa planta vai sim passar para o mel, principalmente essas propriedades medicinais. Bom, eu não sei se você, né, principalmente os seus avós, às vezes sentem aquelas dores nas articulações que a gente chama de reumatismo. É muito comum, né? Ou então, em alguns casos, a gente tem aquela sensação de que o corpo está inflamado, e quando a gente leva um corte, quando a gente se fere, se machuca, demora muito a sarar. Isso significa dizer, né, que o seu corpo está inflamado. E quando a gente se refere a uma planta como antirreumática, é que esta planta vai ter justamente essa característica, né, de fazer com que o seu reumatismo ele suma, com que essa sensação de corpo inflamado ela diminua a partir do momento que você começa a consumir um pouco esta planta. Então o bamburral ele tem essa característica, tirar o reumatismo do seu corpo, e você só tem a se beneficiar com isso. E lógico que a partir do momento que as abelhas frequentam esta planta, essa característica também vai ser passada para o mel. Claro que vai ser muito diluída, né, porque as abelhas vão coletar o néctar e vão misturar com néctares de outras plantas, e ainda assim esse néctar vai passar por um processo digestivo, né, pela abelha, e se transformar no mel. Mas mesmo assim, boa parte dessas características vão para o mel, e é por isso que o mel é tão importante para a nossa saúde, é por isso que o mel é considerado medicinal. Bamburral e sua propriedade estimulante. Mais estimulante do que, né, meu amigo? E antes de eu dar continuidade ao vídeo e responder a essa pergunta, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para que você receba em primeira mão tudo que eu venho a publicar aqui nesse canal, e ainda vai me ajudar bastante. Bom, então vamos lá, né? O que é essa propriedade estimulante do bamburral? Pois bem, para quem não sabe, o bamburral ele tem a capacidade de aumentar, vamos dizer assim, a libido, tanto dos homens como das mulheres. Olha só, né, que coisa impressionante. Então, se você tá assim, né, meio fraquinho, não tá comparecendo muito, o bamburral pode lhe ajudar nesse sentido, porque é uma planta que tem inúmeras propriedades medicinais, e ela vai ter essa capacidade de estimular sexualmente, né, aí, para que você possa ter uma vida sexual saudável. E é uma propriedade que poucas pessoas conhecem do bamburral, mas que a partir do momento que você faz o uso regular dessa planta, com certeza você vai se beneficiar
nesse sentido. No caso do bamburral, é uma planta até bastante desconhecida, né? Quando se trata de planta estimulante e até mesmo planta medicinal, porque, como eu falei, né? Quem é apicultor com certeza conhece essa planta, mas as outras pessoas, de um modo geral, não conhecem a planta e, consequentemente, não sabe o quanto essa planta ela é estimulante, o quanto essa planta é bactericida, o quanto essa planta é antirreumática, e acaba não se beneficiando dessas propriedades que essa planta tem. Então, meu amigo, se você quer aumentar a sua potência, vamos assim dizer, é só fazer uso dessa planta que você vai se beneficiar bastante. Sendo que os benefícios trazidos por essa planta não vão se resumir apenas a isso. E você, de quebra, ainda vai ganhar uma série de benefícios que essa planta vai trazer para a sua saúde. Então, além de uma série de benefícios que essa planta vai trazer para a sua saúde, para o seu corpo, ainda vai aumentar o seu libido. Então, meu amigo, se você já está, chegando aí a um estágio da sua vida onde você já não tem tanta potência sexual e quer aumentar o seu libido, faz uso dessa planta que você vai se beneficiar bastante. Com certeza essa planta vai lhe ajudar bastante nesse sentido, trazendo uma série de melhorias no que diz respeito ao libido e também do que diz respeito a outras características como bactericida, antirreumática e é uma planta que dispensa os comentários e que faz parte aí do nosso pasto apícola. É claro que eu nunca vi falar que mel fosse afrodisíaco, e eu acredito que essa é uma característica que talvez não é tão passada de forma marcante para o mel, mas que vale a pena a gente comentar a respeito disso aqui. Sobre essa característica que o bamburral tem, que é a sua ação expectorante. E olha só, gente, que interessante. Muitas plantas, elas têm essa característica. E um dos usos medicinal do mel é como o quê? Como expectorante, para gripe, para aliviar a dor de garganta. E com certeza o bamburral ele contribui bastante para isso, porque o bamburral ele tem essa propriedade, que é uma propriedade expectorante. Mas o que é isso, como é o mecanismo de ação, vamos assim dizer, dos expectorantes de um modo geral. Segundo o mecanismo de ação, os expectorantes eles podem facilitar a excreção da secreção brônquica ao reduzirem a viscosidade do muco ou ainda promover o aumento do conteúdo líquido, aumentando a fluidez da secreção, promover irritação brônquica e consequentemente o estímulo do reflexo da tosse e consequentemente, meu filho, arrancando aí o catarro do peito. Então essa é a forma como os expectorantes agem, e o bamburral é uma planta que tem essa característica e que nesse sentido é muito utilizado pela medicina popular para curar tosse, aliviar dores de garganta, porque é uma propriedade que essa planta tem e que é muito mesmo conhecida.
e que muitos nativos, né, da região onde essa planta ocorre acabam se beneficiando, acabam fazendo uso com muita frequência, porque com certeza é uma planta que vai servir bastante no que diz respeito a gripes, resfriados, porque é uma planta muito, mas muito mesmo expectorante. E como eu já tinha falado, por ela ter essa característica bastante marcante, ela acaba passando essa característica para o mel. E em partes, né, isso explica por que o mel ele é medicinal, porque que o mel ele é já bastante conhecido há muito tempo como um produto que pode ser utilizado para aliviar dores de garganta, para tosse, porque ele tem essa característica, né, já bastante conhecida, a sua característica expectorante também, e que com certeza o bamburral contribui bastante para isso, porque é uma planta que, do que diz respeito à sua ação expectorante, ela é simplesmente fantástica e ajuda bastante, né? E é utilizada bastante na cultura popular, na sabedoria popular, na medicina popular, para curar gripes, para tirar catarro do peito, né? E isso é muito importante, porque é um produto natural e conhecer essas propriedades dessas plantas é muito importante. Essa é uma característica que poucas pessoas conhecem e que o bamburral tem, né? Que é a sua ação cicatrizante. No interior é muito comum as pessoas fazerem uso dessa planta com diversos propósitos, e no caso de ferimento é muito comum, né, as pessoas utilizarem essa planta para curarem feridas, porque é uma planta que tem essa característica, que tem essa propriedade, que tem essa ação, que é a ação cicatrizante. E como eu já até tinha falado antes, né, que é a respeito da característica do bamburral de eliminar bactérias. E, né, como nós sabemos, né, a partir do momento que a gente leva um corte, uma das coisas que a gente tem que evitar é fungos e bactérias. E se levarmos só isso em consideração, o bamburral já é fantástico, porque ele tem aí essa capacidade, né, que é de eliminar bactérias, e, né, combinado aí com essa capacidade de cicatrizar, acaba beneficiando bastante. E é por isso que as pessoas acabam utilizando essa planta como uma planta cicatrizante. Com certeza essa é mais uma propriedade que o bamburral vai dar aí uma pequena contribuição para que o mel ele tenha essa característica também. É claro que existe inúmeras outras plantas no pasto que fazem parte do nosso pasto apícola e que vão também dar a sua contribuição, levando suas características, suas propriedades medicinais para o mel. Mas o bamburral, como eu já falei, é simplesmente fantástico, porque ele, a partir do momento que começa a florescer, a partir do momento que as abelhas começam a frequentar essa planta, se não faltar molhado, ela vai produzir por um longo período e vai produzir bastante, e consequentemente as abelhas vão acabar levando essa característica, as propriedades medicinais que o bamburral tem para o mel, e essa ação cicatrizante é uma delas. Então, gente, se você não conhecia essa propriedade medicinal do bamburral, pode ficar sabendo, né, que ele tem essa propriedade, ele tem essa capacidade de cicatrizar determinadas feridas. E o nosso papel, né, como apicultor, conhecer essas propriedades, essas características de plantas como essa, de plantas como o bamburral. E
né? Pelo tanto que eu já falei dessa planta aqui, você vê que é uma planta fantástica, é uma planta que com certeza justifica o fato das abelhas gostarem tanto de frequentar essa planta, porque com certeza as abelhas não são bobas e sabem que essa planta é uma planta que vai levar também, né, esses benefícios para dentro da colmeia e consequentemente para o mel, né, que é o que a gente acaba explorando. E eu não me aprofundei mais um pouco a respeito disso, mas eu acredito que as abelhas acabam utilizando também o bamburral como uma das plantas que vai aí compor, né, como uma das plantas da onde elas vão tirar resina para fazer a própolis, porque é uma planta simplesmente fantástica e que elas vão com certeza utilizar também para esse propósito. Pasto apícola, bamburral e suas propriedades carninativas. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre as propriedades medicinais do bamburral. Olha só, você vai se surpreender com essa planta e vai entender por que o nosso mel ele é muito, mas muito mesmo medicinal, por conta de plantas como essa. Então, antes de eu dar continuidade no vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, isso é muito importante, vai ajudar o canal a se desenvolver e eu vou continuar estimulado a estar fazendo esse trabalho. Bom, dentre as propriedades medicinais do bamburral está a sua ação carninativa. Mas o que é que acho que isso significa? Bom, explicando melhor, existem algumas espécies na natureza conhecidas como plantas carninativas, ou como alguns preferem dizer, ervas carninativas. Possui ação junto ao sistema digestivo, facilitando a digestão de alimentos e ajuda inclusive a aliviar sintomas desagradáveis como flatulências. Ou seja, meu amigo, quando você está naquele dia soltando, né, aqueles bem caprichado, pode ter certeza que um chazinho de bamburral pode ajudar bastante, porque ele tem essa capacidade, né, tem essa ação carminativa. E é devido a essa característica que você pode utilizar o bamburral para problemas com digestão de alimentos, com problemas de gases. A partir do momento que você toma um chá dessa planta, você vai se beneficiar bastante. Bom, mas existem outras plantas que também têm essa mesma característica, que é carminativas. No caso aqui a gente pode até citar, né, algumas que são até bastante conhecidas e que com isso você talvez acabe nem pesquisando e nem sabia que o bamburral também tem essa característica, né? Que no caso é o boldo, camomila e o hortelã. Todas essas plantas elas também têm essa ação carminativa e que você pode se beneficiar bastante. Hoje eu quero conversar com vocês, né, sobre essa propriedade que é fantástica do bamburral, que é a sua propriedade tônica. Muitas plantas têm essa característica, né? Ou seja, são plantas tônicas, mas o que é que vem a ser plantas tônicas? As plantas tônicas, elas aumentam os fluidos vitais, né, musculares e gordura, constroem o sangue e a linfa e aumentam a produção de leite e sêmen. São reconstituintes para a condição de fraqueza, debilidade e convalescência. Olha só, né, gente, que coisa fantástica. Então, se você está com fraqueza, está com determinadas debilidades,
pode ter certeza que a partir do momento que você começar a fazer uso do chá, né, vamos dizer assim, do bamburral, ou até mesmo o xarope, com certeza você vai se beneficiar bastante, porque esta é uma planta tônica, é uma planta que vai trazer inúmeros benefícios no que diz respeito a lhe fortalecer, a melhorar o seu sistema imunológico, porque esta planta tem esta característica, e esta é uma planta que faz parte do nosso pasto apícola e que acaba levando essas características para o mel. Então, né, como eu acabei de falar, o bamburral tem essa propriedade, essa característica, que é essa capacidade de construir o nosso sangue e a linfa, aumentando a produção de sêmen, de leite, e que a partir do momento que a gente começa a fazer uso dessa planta, a gente vê que a nossa saúde vai melhorar bastante, porque é uma planta que tem essa capacidade, que é a capacidade de melhorar a condição da nossa saúde física. E eu já falei aqui, né, de diversas propriedades medicinais que o bamburral tem, e essa é só mais uma característica para que você possa ver o quanto essa planta é importante, o quanto é importante as abelhas frequentarem essa planta, porque elas vão levar com certeza parte dessas características por mel, e é por isso que o mel é tão medicinal, é por isso que o mel é tão utilizado para curar determinadas doenças, porque boa parte das plantas elas têm essas características, resta a nós conhecê-las. E o bamburral é uma dessas plantas que tem inúmeras características, inúmeros benefícios, inúmeras propriedades medicinais, e que na maioria das vezes a gente não conhece. E né, ser uma planta tônica é uma dessas características, é uma dessas propriedades, e que é bom o apicultor conhecer, até mesmo para não esperar apenas que as abelhas frequentem essa planta, né? Mas também passar a fazer uso da planta caso seja necessário, principalmente se tiver uma orientação correta, se informar melhor a respeito da planta e a respeito do que ele quer tratar com essa planta. Então, gente, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje a respeito do bamburral, que é essa propriedade tônica, essa capacidade que essa planta tem de construir o nosso sangue e de aumentar, né, a produção aí de leite no caso das mulheres e de sêmen, né, no caso do homem. Consequentemente, né, curar fraqueza, determinadas debilidades e convalescências. Bamburral, como usar propriedades medicinais. Para encerrar essa série de vídeos sobre bamburral, eu quero falar hoje sobre como você pode estar utilizando aí o bamburral, essa planta fantástica que faz parte do nosso pasto apícola, e que, claro, né, se você consome mel, você consequentemente, se for mel da florada, do período de florada do bamburral, você vai acabar consumindo o bamburral, porque vai estar ali as propriedades dessa planta no mel do bamburral. Mas você pode fazer o uso direto dessa planta, e é uma planta fantástica, né? Mas antes de eu dar continuidade aqui ao vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho, para que você possa continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Então vai lá, se inscreve no canal, não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante. Bom, gente, o que é que acontece, né? No que diz respeito ao uso, na maioria das vezes o que é utilizado dessa planta são suas folhas para fazer principalmente o chá.
No entanto, né, existe o xarope feito com as folhas também do bamburral e que é muito utilizado para pessoas que estão gripadas, né, com muito catarro, para tirar catarro do peito. É feito como é feito qualquer xarope, né? Você vai pegar aí uma determinada porção dessa planta e vai adicionar açúcar, né, com água até apurar. No entanto, a maneira mais utilizada dessa planta é sim na sua forma de chá, aonde as pessoas, né, onde você pode pegar uma determinada quantidade de folhas dessa planta, ferver e aí passar a fazer o consumo diário dessa planta em forma de chá. Essas são as formas que você pode estar utilizando o bamburral e são as formas mais utilizadas, que é em forma de xarope, principalmente do que diz respeito à tosse, e também, né, no caso, é o chá para curar outras enfermidades e que eu diria que é até a forma mais utilizada, que é o chá de bamburral, principalmente quando o intuito é melhorar o libido, quando o intuito é reduzir fraqueza, quando o intuito é se beneficiar das propriedades antirreumáticas que essa planta tem, entre outras enfermidades que essa planta acaba curando, que essa planta acaba contribuindo. Outra coisa bastante importante que vale a pena eu ressaltar aqui também sobre o uso dessa planta, quando as pessoas se cortam, uma forma também de usar essa planta é você fazer um macerado dela, né? E coloca sobre a ferida, sobre frieira no caso, né? No meu interior as pessoas usam muito essa planta para curar frieira e é só pegar uma porção das folhas, aquelas folhas mais jovens, folhas mais frescas, né? Vamos assim dizer, amassar elas, né? Quebrar bem elas e amarrar ali sobre as feridas, sobre a frieira. É uma planta excelente que pode ser utilizado também dessa forma, né? Se o intuito for esse, curar feridas, frieiras, outras doenças de pele que sejam causadas por fungo ou bactéria, então ela pode também ser utilizada desse jeito, e que na minha região é muito utilizada pelos nativos, pelas pessoas que moram no campo nesse sentido. Mas, como eu falei, né, a forma mais habitual de se usar essa planta é fazendo o xarope, da mesma forma que você faz qualquer outro xarope para curar tosse, e também na forma de chá, utilizando assim os ramos, né, as partes mais jovens, as folhas mais jovens dessa planta. Então, gente, era isso aí que eu queria falar com vocês sobre o bamburral, sobre como vocês podem estar utilizando o bamburral. É claro, né, que as abelhas não usam o bamburral dessa forma. As abelhas vão frequentar ali as flores do bamburral e, consequentemente, também vão se beneficiar de todas essas propriedades medicinais que o bamburral tem. Ok, gente? Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.